Branco. Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus continue habitando nos nossos corações. Queria ler aqui o Salmo 122, verso 1, muito conhecido de todos nós. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui a nossa igreja, onde nós nos encontramos aos domingos e também durante a semana, também é a casa do Senhor, né? Porque eu acredito que a sua casa também é a casa do Senhor, a minha casa também é a casa do Senhor. Aqui é mais amplo, a gente se reúne na coletividade aqui, como família, como irmãos, mas a casa do Richard também é a casa do Senhor, a minha casa, a casa de todos nós. Então, um momento de muita alegria durante a semana, quando nós nos encontramos aqui para celebrar ao Senhor, com canções, com leitura bíblica, com orações, com tempo de reflexão na palavra de Deus. Então é muito bom, isso tudo é muito bom. Nós temos alguns avisos, não sei se todo mundo pegou o boletim ali na entrada, mas são várias as informações da dinâmica da nossa comunidade aqui na Itacuruçá. Você que está nos visitando, talvez queira se inteirar um pouco mais do que acontece na nossa semana, do que acontece as nossas atividades fixas aqui na igreja, também as esporádicas. No nosso boletim dominical tem todas as informações, todas as informações. E porventura, alguma que você tenha curiosidade, não encontre aqui, você pode falar com o pastor Israel, com um dos líderes da igreja, com os diáconos que hoje estão aqui para ajudar na celebração da ceia. Enfim, são várias as informações que nós podemos compartilhar aqui nesse nosso pequeno jornalzinho semanal. Quero ler com vocês também João capítulo 1, verso 14, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Capítulo 1 de João, do Evangelho de João, o apóstolo vai falando ali de Jesus Cristo. E ele começa, tão poeticamente: no princípio era o verbo, a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Vale muito a pena. Não sei se todos nós aqui temos o hábito de lermos os evangelhos. Quantas vezes durante o ano, quantas vezes durante o ano de 2014 nós tivemos contato com o evangelho? Ou com Mateus, ou com Marcos, ou com Lucas, ou com João. Vale a pena a gente revisitar os evangelhos e aprender mais do que Jesus nos ensinou. E esse verso tão lindo, tão bonito, está lá no Evangelho de João. Quero que você leia junto comigo, está aqui também impresso na ordem do nosso culto. Vamos ler juntos, por favor? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele continua vivendo entre nós. Jesus Cristo continua vivendo entre nós. Continua vivendo em nós. Abaixe sua cabeça, eu não sei qual a sua expectativa ao vir aqui nessa tarde. Se foi cantar louvores a Deus, se foi agradecer por algo que você recebeu, se foi fazer uma prece diante do Senhor. Não sei qual foi a sua expectativa, mas que nesses poucos minutos que temos aqui juntos, eu espero que ela possa ser atendida. Então abaixe sua cabeça, fale com Deus, esqueça das coisas de fora das quatro paredes e que nós consigamos nos concentrar no Senhor, naquilo que Ele tem para falar para nós nessa noite, juntos aqui.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, cá estamos nós, nessa tarde de domingo. Nos ajuntamos aqui, Senhor, para oferecer esses minutos a Ti como culto. Um culto familiar. A nossa família aqui, da nossa comunidade Itacuruçá, queremos oferecer ao Senhor. E esperamos que isso seja um reflexo do culto que cada um aqui tem oferecido a Ti durante a semana. Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos, mas também rogamos que o Senhor fale conosco, continue falando. Se um de nós aqui precisa de confronto, que o Senhor nos confronte mediante a Tua palavra. Se alguém de nós aqui precisa de conforto, que o Senhor também nos conforte com o Teu Espírito Santo. Enfim, para lá e para cá, nós somos totalmente dependentes de Ti. E é assim que nós queremos ser mesmo. E é assim que nós queremos continuar. Então nós oferecemos as nossas vidas ao Senhor. Nós oferecemos esse tempo tão curto da nossa semana, mas aqui alguns minutos juntos, a Ti também. Que o Senhor se agrade de cada acorde, de cada nota, de cada voz, de tudo aquilo que for pensado e falado nesse espaço aqui. Porque nós queremos fazer tudo no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nome que está acima de todo nome, o nome mais poderoso da terra. E é nesse nome, o nome de Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Quero convidar a banda então para você chegar mais aqui, e você para ficar de pé, se você puder, para cantarmos juntos essa música do Ademar de Campos que diz: alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga entre as nações que o Senhor reina, e diga no Brasil que o Senhor reina, e diga no Rio de Janeiro que o Senhor reina, e diga na Tijuca que o Senhor reina. E que cada um possa dizer para si mesmo: Senhor, Tu reinas na minha vida. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. E diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia.
e tão belamente cantada por vocês, tão bonita que a gente preferia ficar ouvindo a cantar. Essa é a parte ruim de vocês cantarem tão bonito assim, não é verdade? Nos fala exatamente do poder de Jesus. Quando nós líamos o livro de Jó, hoje vamos caminhar para os capítulos finais, Deus se revela a Jó. E se pudéssemos resumir aqueles vários capítulos com as várias respostas de Jó, seria muito simples assim: Jó, aprenda duas coisas que estão muito interligadas. Eu tenho todo o poder. Onde você estava quando eu fiz o que eu fiz? Então, Deus vai mostrando as obras da criação, e não só as obras da criação, como essa criação continua, a partir das leis que Deus deixou, funcionando. Onde estava Jó? No começo, onde você está agora?
O que você pode fazer em relação a essa ordem toda? Só que o poder de Deus tem uma outra dimensão, que é a soberania de Deus. Ora, quando nós oramos a Deus, nós oramos a Ele porque Ele tem o poder. E nos alegramos e cantamos isso aqui agora, que Ele tem o poder. Ele pode mudar as coisas. Só que a outra face da moeda do poder de Deus, essa resposta dele a Jó, é a soberania dele. A soberania dele quer dizer que ele faz as coisas segundo o poder que ele tem. A onisciência dele, isto ele tudo sabe, ele tudo pode. E aí, nós então às vezes nos defrontamos com essa realidade, porque nós pulamos do poder de Deus para o amor de Deus. Isto é, queremos que esse amor se exerça com todo o poder que Ele tem. Mas queremos, de certo modo, deixar um pouco de lado, pelo menos no nosso caso, no dos outros não, mas no nosso caso, queremos só o poder e o amor. Não a soberania. Suspenda, Senhor, a tua soberania. Só manifesta o teu poder e o teu amor. Mas Deus é completo. Tão completo Ele é, que Ele não responde a Jó. Senhor, grita Jó, por que estou sofrendo? Não é justo. E Deus não responde. Só diz: Jó, eu sou amoroso, eu sou poderoso, eu sou soberano. Penso que o nosso grande esforço, vamos chamar teológico e existencial, é compreender que a soberania faz parte do pacote, como a gente gosta de dizer, do amor e do poder de Deus. Bem, quando falamos então em soberania de Deus, estamos na verdade falando de vontade de Deus, sobre a qual estou meditando também aqui na igreja, nos domingos da ceia, não hoje, que será diferente hoje, que teremos batismos no quarto culto. A vontade de Deus nos convida a dizer: Senhor, também no meu caso, que estou sofrendo, seja soberano. Também no meu caso, manifesta e põe funcionando a tua vontade. Por isso que a oração nos coloca no interior do coração de Deus. Porque toda oração que nós fazemos tem um pressuposto, que nem sempre repetimos. Esse pressuposto é: se for da tua vontade. Como eu disse pela manhã, não sei quantos puderam ouvir, eu disse o seguinte: mas como nós não sabemos qual é essa vontade, nós continuamos e devemos fazer assim, insistindo, pedindo aquilo que é a nossa vontade, nosso desejo. Mas há um pressuposto, que é a vontade de Deus, ou a soberania de Deus, que não descarta o poder de Deus e que não descarta o amor de Deus. O que eu estou querendo mostrar que esses elementos fazem parte do mesmo Deus, são características, se podemos dizer assim, do mesmo Deus, que Ele tem todo o poder, todo o amor e toda a soberania. Tanto é soberano que Ele responde a Jó com ações práticas. Daqui a pouco veremos se Ele também nos responde da mesma maneira quando chega a nossa vez, quando chega o nosso caso. Nós estamos falando, então, irmãos, na verdade, do mistério da vontade de Deus. Mistério é uma palavra que é um pouco estranha à nossa cultura. Nós queremos as coisas sem mistério, as coisas claras. Isso nos leva, então, às vezes, a desejar manipular a Deus. Se eu fizer assim, as coisas vão ser mais claras. Que no mundo, por exemplo, das relações,
mesmo profissionais, a gente sabe como abrir as portas. Como ser honestos. A gente sabe como conseguir de um amigo aquilo que a gente quer. Não sabe? A gente sabe. A gente manipula as pessoas. Mas, só que o meu amigo, a minha amiga, não tem todo o poder, nem toda a soberania. Então funciona. Mas com Deus não funciona. É um mistério. Porque a uma pessoa que pede, ele concede. E a outra pessoa que pede, aparentemente ele não concede. Por quê? Porque ele tem todo o poder, todo o amor e toda a soberania. Quando nós oramos, então, nós vamos compreendendo um pouco melhor que temos que aceitar esse mistério. Por isso que a oração é uma coisa tão íntima, tão profunda. Não é uma questão de ore desse modo que Deus vai atender. Eu vou, talvez, trazer um pouco de desconforto. Jesus nos ensina a orar assim: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Ou, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu lhes darei. Ora, o em meu nome se tornou uma espécie de, perdoe o que eu vou dizer, uma varinha mágica. Então eu posso pedir o que eu quiser, e eu termino assim: em nome de Jesus. Mesmo que não seja da vontade dele. Porque eu pedi em nome de Jesus, então ele tem que me atender? É como se eu o amarrasse numa luta de judô, ele tem que bater o bracinho, porque senão ele vai perder, porque eu falei em nome de Jesus. Não estou dizendo que não devamos orar em nome de Jesus, devemos orar em nome de Jesus. Mas também, o em nome de Jesus tem seus pressupostos. Segundo a vontade de Deus. Que, repito, eu creio, e Jó pôde entender, é boa, perfeita e agradável. Não é para eu compreender, não é para Jó compreender os infortúnios que se abateram sobre a família dele. Jó continuou não compreendendo. Mas Jó entendeu que Deus é bom, amoroso e soberano. O que mais ele precisa? O que mais a gente precisa? Por isso que a oração não é aprender algumas frases, criar algumas fórmulas, como se nós então tivéssemos o poder, por meio da oração, de fazer as coisas acontecerem. Porque o poder continua sendo daquele que é soberanamente amoroso. Nós então temos as nossas dificuldades, as nossas necessidades, nossos lutos, nossas perdas, nossas escassezes, nossos desejos. O que faremos então com isso? Vamos colocar diante de Deus. Tem aquela pessoa A, aquela pessoa B, tem aquele que se afastou, que se aproximou, tem aquela decisão a ser tomada, tem aquela coisa que nós não sabemos por que está acontecendo, como está acontecendo. O que faremos então? Vamos colocar diante de Deus. Porque Ele é soberano, e eu confio que a soberania é sempre coisa boa. Repito, eu tenho que colocar o que eu desejo. Como uma criança que pede ao seu pai: pai, eu quero uma coisa. Sim, filho, qual a coisa? Não, pai, eu quero uma coisa, mas se você não disser qual é a coisa, eu não vou lhe atender, não vou nem dizer sim ou não, não sei qual é a coisa. É só uma comparação, porque Deus sabe o que nós vamos pedir. Mas Ele disse: peça. Como orantes, nós temos que pedir. Pedir e aguardar. É o que faremos agora.
essa música do Robert Morgan, muito inspirativa. Deus tem poder para curar, para salvar. Vamos orar então nesse momento. Eugênio vai tocar então uma música, e enquanto ele vai tocando sua música, você pode se colocar em pé, pode vir aqui à frente. Nosso pastor José Maurício vai então colocar o seu assunto sem saber. Você sabe, Deus sabe. Oração é exatamente essa conexão em que a onda do meu coração se encontra com a onda do coração de Deus. E aí Deus começa a agir soberanamente. Vamos fazer assim? Oremos ao Senhor. Pai amoroso, nesta hora, Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar, colocamos-nos diante do Senhor para Te suplicar, ó Deus, que Tu possas olhar neste momento para cada coração, para cada pessoa que aqui está, porque só o Senhor mesmo conhece o mais profundo do nosso interior, do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, e só o Senhor sabe exatamente o que nós realmente necessitamos na nossa vida. Por isso, ó Pai, nesta hora, queremos pedir pela vida de cada pessoa, pedir por cada um de nós, que estamos colocando diante do Senhor os nossos motivos de oração, nossos motivos de intercessão, de súplicas, colocando às vezes uma pessoa querida, um familiar, um amigo, e muitas vezes nós mesmos estamos nos colocando diante do Senhor, para pedir ao Senhor aquilo que nós estamos precisando. Ó Pai, atende nesta hora o clamor do Teu povo, de acordo com a Tua soberana vontade. Amém. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, como diz a Tua palavra. E o Senhor sempre nos atende naquilo que é bom para nós. O Senhor nunca nos atende naquilo que é ruim para nós. Por isso nós Te agradecemos pelo Teu grande amor, porque o Senhor sabe aquilo que será de bom para a nossa vida, aquilo que será para o bem da nossa vida. Abençoa os enfermos, os enlutados, aqueles que por alguma razão estão enfrentando algum problema familiar, um problema de ordem espiritual, emocional, familiar, ó Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que a bênção que o Senhor tem preparada para o nosso coração, ela possa ser liberada então nesta hora, sobre a vida de cada um de nós, e que saiamos daqui, ó Deus, já abençoados pelo Senhor, na certeza
de que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. É com esse sentimento que nós oramos ao Senhor e o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem, por favor, sentar. Vamos então agora cantar essa música, O Poder do Teu Amor. Tem uma letra que nos convida à reflexão. Senhor, eu sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder do Teu amor. Muda-me, renova-me pela graça que somente nós encontramos em Ti. Cobre-me com Teu amor me envolva, com Meu amor me tome, pois quero ter por Ti as minhas forças renovadas, que eu possa voar como as águias voam. Eu já contei isso por escrito. Eu estava no mar da Galileia e uma das características é que é um mar de água doce, não é? Um mar pequeno, é um lago de 13 por 20 quilômetros, onde há muitas gaivotas. São pombas que nos parecem gaivotas, um pouco diferente de nossas pombas. E elas vêm, e quando o barco começa a entrar nas águas do lago, não é? Elas vêm e começam a circundar em volta do barco e depois saem num grande movimento em direção a Nazaré. Por isso em Cafarnaum, aquele é chamado de o caminho das pombas. E nós observamos então, numa certa vez que estávamos lá, acho que eu fui 3 vezes, a segunda vez, que uma das que voavam não tinham as suas asas completas, o seu par de asas. Uma delas estava quebrada ou machucada. Ela voava assim meio de lado. Mas ela voava. Digo isso porque às vezes a gente quer voar como aquelas águias que voam lá nos mais elevados picos. Sim, mas nós estamos com a asa quebrada. Mas mesmo com a asa quebrada, nós podemos voar. Penso que essa música, quando vai falar, essa música nos inspira, vamos ficar em pé. E você possa pensar, não importa como estejam as suas asas, os seus braços, suas pernas, você pode caminhar. Eu cito várias vezes a frase de Martin Luther King Jr., grande pastor batista norte-americano, líder do movimento da resistência pacífica, em que ele dizia o seguinte: voe. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, arraste-se. Mas siga em frente. Renova-me. Dá-me de novo força, Senhor, para que eu possa ou voar, ou mesmo rastejar, mas seguindo em tua direção.
pelo poder desse amor. Antes de você se assentar, eu quero pedir a você o favor de se assentar mais blocado. Os da direita podem vir mais para o centro, os da ponta um pouquinho mais para o meio, porque vamos participar agora da ceia do Senhor. Isso vai facilitar bastante o trabalho de nossos diáconos e diáconas. Então todos podem se assentar com esse meu pedido, que está na galeria. Se quiser participar da ceia, por favor, peço também, desça. Quero começar com uma pergunta. Para que Jesus estabeleceu a sua ceia, a ceia do Senhor? Vamos lembrar, qual era a condição dos discípulos naquele momento? Era uma condição de muita falta de esperança, porque o seu mestre estava para ser preso. Eles não sabiam tudo o que ia acontecer, mas sabiam que tinha um clima de terror no ar. Essa música que cantamos agora nos diz assim:
e por esperar, novas forças eu terei e me levantarei. Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, nesse contexto específico, para que fosse um instrumento, um meio de graça, um meio de fortalecer os seus discípulos. Ele disse: olha, celebrem-na todas as vezes que vocês se reunirem. Celebrem-na todas as vezes que estiverem desanimados. Celebrem-na todas as vezes que sentirem que estão fracos. Celebrem-na quando parece que vocês vão perder. Celebrem-na quando sabem que não vai acontecer com você. Celebrem-na quando as suas asas estiverem quebradas. A ceia do Senhor é uma celebração para a vitória. A ceia do Senhor é um meio que Jesus Cristo criou para nos fortalecer. Porque ela nos conecta ao mesmo tempo com o passado, aquilo que Jesus Cristo fez, e nos conecta com o futuro, aquilo que Ele faz e vai fazer. Não estamos dizendo que esses elementos, aqui os temos, que nós os tomando, nós ficaremos fortes. Não é isso. Nós os tomando, nós nos lembramos de que Deus é poderoso, amoroso e soberano. Quando nós os tomamos, nós estabelecemos uma comunhão, uma conexão, uma intimidade maior com Ele, por meio destes símbolos. Vou usar uma imagem que quem aqui foi criança vai se lembrar, sobretudo os meninos aqui. Quando a gente está em dificuldade na rua, as meninas também, né? Quem tem irmão, né? Estamos em ameaça, alguém está dizendo que vai nos pegar, que vai nos bater. Você esqueceu que eu tenho um irmão mais forte do que eu? Eu acho que a ceia do Senhor é isso. Em meio às dificuldades, às lutas, nós temos um Deus que é mais forte do que as nossas dificuldades. E podemos então confiar. Eu, no meu caso, não tinha irmão, que eu era o irmão mais velho da minha irmã. Mas ela era mais forte do que eu. Mas eu tinha meus primos que eram muito bons. Ninguém se metia comigo. Porque os meus primos, eu era um super, hiper bobão. Mas os meus primos, é disso que estamos falando. Deus colocando o poder dele para nos fortalecer. É uma transferência de poder que não vem por nenhuma atitude mágica, mas pela compreensão de quem Deus é. Estamos em dificuldades? Nosso Deus é maior que as dificuldades. Penso que é por isso, se nós nos transportarmos para aquela noite da ceia do Senhor, e repito, os discípulos não sabiam o que ia acontecer em detalhes, já tinham sido avisados que o mestre seria preso e morto, mas não creram muito nisso não. Mas ele falou: olha, é a minha última. 3 anos com ele, primeiramente na Galileia, depois agora no sul, na Judéia. Como viver sem ele agora? Como é que vai ser isso? Vão nos pegar, os fariseus vão nos pegar, os romanos vão nos pegar. O que será feito de nossas famílias? Estamos aqui em Jerusalém, mas elas estão lá no norte, estão lá na Cafarnaum. Como é que vai ser a vida delas? Senhor, o que será feito de nós? Jesus reúne e celebra a ceia com eles. Todas as vezes que vocês estiverem pensando no seu futuro, de como vão ser as coisas, participe da ceia. Saberão que eu estou com vocês. Essa é a transferência do poder. Ele está conosco. Às vezes enfrentamos a depressão. Qualquer um de nós está sujeito a ficar em depressão. Qualquer um de nós. Às vezes enfrentamos um revés. Parece que no trabalho não sermos promovidos e fomos rebaixados. Acontece com todos nós.
Ou a vaga que era nossa foi para o outro que era mais bajulador, e nós não éramos. Todos nós passamos por isso. Deixamos nosso carro para cultuar a Deus, quando chegamos lá, o ladrão tinha levado. Acontece com todas as pessoas, conosco inclusive. Mas quando participamos da ceia do Senhor, Ele transfere o seu poder para nós, para enfrentar essas adversidades, junto com alguém que é muito mais poderoso. Se as nossas asas estão enfraquecidas, temos um que voa com as melhores asas do mundo e podemos voar juntos com Ele. Eu penso que é para isso, não só para isso, mas nesse contexto para isso que a ceia foi estabelecida. E nós celebramos para isso. Vamos participar então da ceia do Senhor nesse momento.
Obrigado. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou do cálice e celebrou com seus discípulos, antes de ser preso, a ceia do Senhor. E naquele momento, que foi um momento singular na vida dos seus discípulos, ele falou então da sua morte, dizendo que aquele pedaço de pão representaria o seu corpo partido na cruz, e o cálice com vinho representaria o seu sangue que haveria de ser derramado para a purificação dos nossos pecados. Quando nós então participamos da ceia do Senhor, precisamos ter esta consciência de que de fato não há nenhuma graça, não há nada que possa transformar esse pão em qualquer outra coisa, é pão mesmo. O suco de uva continua sendo suco de uva, mas para nós tem um significado, o emblema da morte, da expiação, do sacrifício que Jesus fez na cruz, entregando a sua própria vida em nosso lugar. Então, ao comermos o pão, nós vamos nos lembrar que o corpo de Jesus foi partido na cruz. Ao bebermos do cálice, vamos nos lembrar que o seu sangue também foi derramado ali na cruz para o perdão dos nossos pecados. Quero convidar você então para esses dois momentos. Nós vamos primeiramente comer do pão e depois então vamos tomar do cálice em memória de Jesus. Comamos todos do pão. Em memória de Jesus, bebamos então todos do cálice. Nós então somos a comunidade que participa da ceia do Senhor, que quando recorda então essa história, é a comunidade fortalecida pela graça de Jesus. Mesmo em meio à dor, como foi o contexto daquela primeira celebração. Nós, ao participarmos dessa lembrança do corpo de Jesus, pão e vinho, entregue em nossos lugares, nós vemos o quanto nós somos amados. Quem é capaz de fazer isso por um amigo, senão Jesus? E como diz o apóstolo Paulo, se Deus nem mesmo o seu próprio Filho nos poupou para nos abençoar, o que mais Ele não poderia fazer para também nos fortalecer? Vivamos nessa certeza, a certeza do amor de Deus para comigo, para com você. Que Deus nos ajude então a enfrentar as nossas dificuldades, sejam quais forem, a mesma perspectiva, aprendendo inclusive com Jó. Vamos a Jó? Capítulo 42 é o final. Vamos dar uma folhadinha, no entanto, nos capítulos anteriores, apenas uma folhada, não é? Não teremos tempo de examinar. Capítulo 38 é uma história interessante. Às vezes a gente não experimenta que Deus está em silêncio, pois Deus fala nos capítulos 1 e 2.
E do 3 ao 37, Deus está em silêncio. No 38 ele começa a falar. E quando ele fala, é hora, se formos ligeiramente sábios, de ouvir. Então ele começa respondendo a Jó. 38, 4, não vou comentar, só ler alguns. Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Verso 12. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? 22, no 38 ainda. Jó, você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempo de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Jó, você já esteve no lugar onde nasce o sol? Ou no ponto onde começa a soprar o leste? 33. Jó, você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? 39. Jó, será que é você que dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidas nas suas covas ou ficam na tocaia nas moitas? Jó, quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhos gritam a mim pedindo comida? 39, verso 19. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? Verso 27. Jó, será que a água espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Capítulo 40. Verso 8. Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Verso 13. Jó, quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla couraça? Se referindo aqui a um hipopótamo ou um leviatã. Nesses capítulos, então, Jó ouve a resposta de Deus. E no 42, Jó, então, responde. Como uso a Bíblia eletrônica, eu marquei as falas de Deus com uma cor, todas. Cada personagem com outra cor. E Jó com a cor. Marquei com a cor azul. E as narrativas, propriamente ditas, eu marquei com a cor verde. Então aqui está a resposta de Jó na cor azul. 42, 2. Eu reconheço, Senhor, diz Jó, que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Sabe, Senhor? Verso 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Qual a resposta ao sofrimento? Procure nesse livro, você não vai achar. Não é
para não perguntarmos, não é para não questionarmos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas Deus não responde, porque, como eu já tenho dito tantas vezes, quando nos oferece uma resposta, nós respondemos com outra pergunta. Se tem uma coisa que não ajuda em nada em nosso sofrimento, é entender por que sofremos. Não nos traz nenhum conforto. Digamos que o meu parente morreu. Por que ele morreu? Houve um erro médico. Houve um erro médico. Vamos nessa suposição. Então vamos processar o médico. Nessa suposição. Até pode ter havido o erro médico. Podemos até ganhar a causa. Mas o meu pai continua morto. Eu dei um exemplo extremo. Não estou propondo que ninguém deva buscar aquilo que julga os seus direitos. Não é isso, não. Estou dizendo que a resposta ao sofrimento quase sempre nos traz mais culpa para nós. Quando aqueles amigos de Jó começaram a responder o porquê do sofrimento, aí Jó sofreu muito mais do que tudo aquilo que tinha enfrentado. Porque eles colocaram todo o peso da responsabilidade, até o assalto que os filhos foram alvo, até mesmo as intempéries naturais que mataram, até o tufão que arrebentou, a culpa é tua, Jó. Porque nós temos a capacidade de sempre ter que encontrar uma resposta, mesmo quando não há. Jó disse: Senhor, eu sou mesmo, desculpa a expressão, um imbecil. Eu me arrependo, eu me envergonho, eu ponho minha cara aqui, no meio desse monte de cinzas aqui, porque olha como eu sou um idiota. Desculpe os termos tão fortes. Repito, devemos buscar entender, compreender por que as coisas nos acontecem. Não é isso que o texto está dizendo. Mas temos que ter a humildade de saber que mesmo que saibamos, não vai alterar a nossa condição de sofredores. E em muitos casos vai trazer mais sofrimento ainda. E aprendemos então belamente com Jó, que no caso dele, ele experimentou, através do seu sofrimento, um conhecimento mais íntimo de Deus. John Piper teve um câncer. Ele escreveu um artigo que ficou famoso, circulou pelo mundo inteiro, no Brasil inclusive. Não desperdice o seu câncer. Não são palavras minhas. O professor Xavier, Joachim, usou muito também esse texto. Não desperdice o seu sofrimento, podemos dizer. Não que Deus o tenha enviado para nos ensinar alguma coisa. Um dos mais belos livros sobre o sofrimento de um autor chamado Eli Stanley Jones, missionário na Índia. Cristo e o sofrimento humano. É um dos melhores que existe. Mas a tese dele é uma excelente tese, mas é insuficiente. Ele diz que o sofrimento humano é para nos ensinar. Eu concordo em parte. Isto é, nós podemos pegar o nosso sofrimento e não atribuir a causa dele a um objetivo didático. Mas já que ele veio, o que é que vamos aprender com ele? Não desperdice o seu sofrimento. Não quero, não desejo, estou revoltado com ele. Mas o que eu posso aprender com ele? Já que veio, seja que tipo de sofrimento for, Senhor, me ajuda a tirar lições boas. Já tirou uma, eu posso dizer que saio mais forte dessa refrega. Não entendi por que eu estou sofrendo. Mas eu compreendi que o Senhor é maravilhoso. E vamos em frente. O texto prossegue num dos momentos mais extraordinários da revelação divina. Jó 42, versos 7 e seguintes.
Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifas, um daqueles muito amigos jobinos: Elifas, eu estou muito irado com você e com seus 2 amigos. Não incluiu o último, Eliú. Pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó já falou. Eu não sou isso que vocês dizem que eu sou. Que castigo, que arrebento, que prendo. Eu não sou esse Deus aí, não. Vocês não me conhecem. Vocês são os mentirosos. E aí, meu irmão, minha irmã, é muito interessante a gente ler os argumentos, as diatribes, as lógicas dos 3 amigos de Jó. Sabe por quê? Porque às vezes nós concordamos. Nós concordamos que aquilo que estão dizendo representa aquilo que Deus é. Mas não representam. É mentira o que dizem a respeito de Deus. Nem tudo que se diz em nome de religião, de Deus, é de Deus. Só é de Deus aquilo que de fato está demonstrado de modo claro na palavra dele. Não uma palavrinha aqui, uma história ali, mas o conjunto da revelação de Deus. Se você pegar de novo, repito, os argumentos desse pessoal que vem para confortar a Jó, mas se perde no meio do caminho, vem com o coração disposto, mas a sua teologia, aquilo que eles pensavam acabou saindo, e o que saiu foi digno da pena de morte. 3. Agora, peguem 7 touros e 7 carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração. E não castigarei vocês como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então, Elifas, que era da região de Temã, Bildade, que era da região de Sua, e Zofar, que era da região de Naamã, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de: eu não oraria. Eu oraria para Deus perdoar aqueles bandidos que me trouxeram tanto sofrimento, que em lugar de me confortar, disseram que eu era o culpado de tudo, e que me fizeram me coçar com telha e comer cinza. Eu oraria? Eu, Israel, oraria? Mas Jó era muito melhor do que o Israel. Ele orou e Deus aceitou a sua oração, porque Deus ia matar os irmãos de Jó, os amigos, entre aspas, de Jó, porque era isso que eles mereciam. Falar em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Meus irmãos, eu confesso que eu tremo quando subo aqui para dizer: Deus está dizendo. É uma responsabilidade além da minha capacidade espiritual. Devemos tomar muito cuidado em usar a palavra de Deus. Temos que ter muita convicção, muita certeza, muita comunhão com Ele, porque essa palavra pode matar. E aqueles amigos de Jó quase mataram Jó, com a palavra, entre aspas, de Deus, mas que era mentirosa. 10. Olha que interessante para você aprender, Israel. Por que você deve orar pelos seus inimigos? Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. E lhe deu em dobro tudo que tinha antes.
Vindo para cá, eu estava pensando sobre isso, né? Vou ler esse verso, o que eu vou dizer a esse respeito? Importante termos em mente que as histórias não têm que se repetir. Nós temos que aprender com a história de Jó. Mas não quer dizer que aquilo que aconteceu a Jó, tanto na primeira parte quanto na última, que isso vai acontecer conosco. É uma história, uma ilustração, mas as histórias são irrepetíveis, elas são únicas. Histórias são únicas. A história de Jó nunca mais se repetiu, só temos essa na história, assim como o Pentecostes nunca se repetiu, só temos aquele em Atos 2, e tantos outros acontecimentos nunca se repetiram. Aqui não há nenhum espaço para uma teologia da prosperidade. Tem uma teologia que já tem algumas décadas rolando por aí, chamada teologia da restituição. Tem até uma música, restitui-me, Senhor, o que era meu. Era meu? Já começa por isso, não era meu. Era de Deus. Como é que ele vai restituir aquilo que já era dele? A bênção de Deus pode ser material e pode não ser material. Como eu comecei, eu disse que Deus é poderoso, amoroso e soberano. O que ele fez com Jó não quer dizer que vai fazer conosco. Pode fazer diferente e vai ser melhor. A história prossegue, e é importante o que eu disse para o que vamos ler agora. Todos seus irmãos e irmãs e todos seus amigos foram visitá-los e tomaram parte num banquete na casa dele. A história não começa com banquetes? Continua com banquetes agora. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor, diz o autor, abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas e 6 mil camelos, 2 mil bois e 1.000 jumentas. E também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Keren-Hapuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens junto com os seus irmãos. Viu como Deus ama as mulheres? Na primeira parte, as mulheres só participavam das festas dos irmãos. Aquelas são as protagonistas. Aquelas é que mandam no pedaço. Isso é uma nota de rodapé. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Uma história de final feliz. Final feliz não por essas coisas, porque não são as coisas que fazem nossa vida um final feliz. O que faz nossa vida final feliz é, como está no capítulo 42, verso 5, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Porque se temos comunhão com Deus, pode ser o sofrimento ou pode ser o não sofrimento. Pode ser a prosperidade ou a dificuldade. Deus não prova o seu amor para conosco nos dando coisas. Ele nos dá coisas. Meus irmãos, tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Posso lhe garantir tudo o que eu tenho. Mas é tudo mesmo que eu tenho. Se eu dissesse aos irmãos, como é que eu trato o meu dinheiro? Vocês concordariam comigo? Eu não vou fazer isso porque é um escândalo que eu diria. Porque eu não cuido do meu dinheiro. Eu não faço nada para cuidar do meu dinheiro. Eu sou um desorganizado. Vou falar sobre isso domingo que vem. Que coisa absurda. Não posso falar. Tem que fazer de conta que eu sou um cara organizado financeiramente. Mas eu não sou. Tudo que eu tenho, eu posso garantir. Não foi pela minha esperteza, porque eu não tenho nenhuma nessa área.
Foi porque Ele quis me dar. No meu caso, eu sei poupar, não sei. Eu não tenho ações. Tudo isso que é para fazer, eu não faço. Embora vocês devam fazer. Orçamento, eu não faço isso. Nunca fiz. Tem na minha cabeça. Eu só gasto o que eu tenho. Né? É um tipo de orçamento. Estou dizendo o seguinte. Já estou chamando isso para semana que vem, né? Vamos falar sobre dinheiro. Restauração financeira. É que eu posso dizer, de cadeira, que o que eu tenho, Deus me deu. Por que Ele me deu? Não sei. Também não vou perguntar, né? A gente pergunta por que Ele não deu. Por que Ele deu, eu vou perguntar. Não, Amaro, me deu, tá ótimo. Passa para cá, é meu. Só me deu? Não me deu, não vou perguntar. Não é isso que Ele me deu, que não deu. Saúde que Ele deu, que Ele não deu. Porque essas coisas, como eu sempre repito aqui, elas vão embora. Seja o seu bem, a sua saúde, a sua força, tudo que a gente tem, que a gente orou para ter, vai embora. Até a vida vai embora. Mas o que é que não vai embora? É a nossa comunhão com Deus. Isso não vai embora. Pode estar com pouco, pode estar com muito, pode estar aborrecido, pode estar triste. Veja que algumas pessoas estão tristes, não sei porquê. Não riram nenhuma vez no culto ainda. Estou aqui observando. Mas Deus conhece o seu coração. Quem sabe Ele possa dar uma alegria de viver. É isso que a gente deve buscar. Essa história é uma história admirável. Mas ela é única. Dela podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Eu espero que você possa ler esse livro. Certamente você já leu. Eu já li algumas vezes. Emília, só coloca você em furada, né? Mais uma furada que te colocaram, né? Olha o ofertório, eu sabia que era isso. Colocaram a moça na dificuldade. Só porque ela é baixinha. Pensa que ninguém vai vê-la, né? E pensa que eu esqueci. Na verdade, não foi ela não, foi quem mandou ela fazer isso. Depois tem uma conversinha com essa pessoa, tá? Que eu não vou dizer quem é não. Só brincadeira aqui. Então, meus irmãos, é isso que importa. É isso que é o centro da coisa. Não são as coisas. Algumas delas nós nem sequer delas precisamos. Mas nós pedimos a Deus, me dê mais, Senhor. Já temos o suficiente, já está sobrando, de que mais? Que tendo mais, a gente pode ostentar mais. Aí viramos aquela roda viva que nos adoece. Ter adoece. Que nunca temos o suficiente, entre aspas. A prosperidade boa é a da paz. É de poder brincar com a Emília assim, que ela vai me entender. Fica vermelha, mas já é um pouco. Que Deus, a minha ideia era abrir para perguntas, mas o tempo não permite mais. Eu sempre prometo a mim que não vou falar muito, mas eu falo muito, não tem jeito. Mas eu desejo que a história de Jó possa, conforme o momento que nós estamos. E quando lemos esse livro, depende do momento que nós nos encontramos, vamos sendo enriquecidos. Deus vai nos falando. Que Ele possa fazer assim com você também. E eu deixei de propósito para o final o ofertório, Emília, porque tem a ver também, eu coloquei a ceia antes, porque tem a ver com a história de Jó. Jó era alguém que entendeu que não adiantava ele querer reter o dinheiro, que o vento leva. Dele, o vento levou, destruiu tudo. Ele ficou a zero. O Eike Batista do passado ficou o Eike Batista do presente. Não tinha nada. O Eike ainda é rico perto do que Jó ficou. Ficou sem nada. Não tinha nenhum tipo de manipulação. Esse jornalismo aqui é totalmente verdadeiro, não tem nenhuma manipulação. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu que veio ao mundo nu e que voltaria nu.
Jó entendeu que ele era o mais rico do Oriente. Não adiantou nada, como Steve Jobs, o mais rico do mundo, um dos mais do mundo, teve a doença e morreu. É difícil entender isso quando nós não temos dinheiro e estamos em busca do dinheiro. E é mais difícil quando temos o dinheiro. Por isso que o ofertório é um momento de culto. É uma aula que Deus nos dá sobre dinheiro, como tratar o dinheiro. E quando nós damos o dízimo, dizemos o seguinte: olha, o dono do meu dinheiro é Deus. Ponto. Ele é o dono, não sou eu. Eu administro. O dinheiro que Deus põe nas minhas mãos é para abençoar outras pessoas. E é tão bom, meus irmãos, vou falar de coração, a gente poder ajudar outras pessoas. É muito bom. Talvez algumas vezes nem aquelas pessoas vão saber. Mas não fazemos para que ela saiba ou para que ninguém saiba. É como jejuar, não é para que ninguém saiba. Dinheiro, dízimo, oferta é uma coisa entre nós e Deus. Ponto. Como estamos numa comunidade, nos organizamos numa igreja, numa comunidade através da igreja. Mas é muito bom uma pessoa chegar para você e você poder pegar um valor, seja o que você puder. Muito obrigado. Prazer, eu tenho, eu posso dispor. Leva. Vamos ganhar mais. E se não ganharmos também, que diferença faz? Nós não somos mais ou melhor porque temos mais ou temos menos. Mas isso é completamente diferente do mundo que a gente vive, né? É completamente diferente. Até no tempo de Jó, quando Jó começou a ficar numa boa de novo, os amigos todos voltaram. Ó, Jó! Né? Jesus disse que quem tem, mais vai ter. Porque as pessoas vão colocar ali, quem não tem, cuidado que até isso que você tem vão lhe tirar. Sabedoria de Jesus Cristo. O dízimo é, portanto, um momento de culto e de educação financeira. O dízimo é um momento de eu dizer: Senhor, de fato, tudo é teu. Não é só discurso, tudo é teu. Toma aqui essa parte porque é tua. Leva e faz o que o Senhor quiser com ela. Hoje pela manhã, depois do segundo culto, em que anunciei um pedido do nosso missionário, que está naquele grande país, precisa voltar ao Brasil, e disse que não sabia se a junta pagaria sua passagem ou não, e ele me telefonou, essa pessoa me procurou após o culto e disse: olha, eu quero ajudar. Quanto custa a passagem? O outro, semana passada: quanto custa o cantando Natal? Eu quero ajudar. O outro pegou e comprou todas as camisetas. Faz por prazer. Só eu sei quem é ele. Não quer que ninguém saiba. Não tem nenhuma importância isso. Se lembra que eu pedi um freezer aqui? Quem se lembra que eu pedi um freezer para Cristolândia? Alguns estavam aqui se lembram. Na segunda-feira eu recebo um telefonema. E a pessoa dizendo, em tom de brincadeira, o seguinte: eu recebi um e-mail do meu chefe, ele mandou comprar um freezer para Cristolândia. Tinha um e-mail em cima da minha mesa, hoje quando eu cheguei ao trabalho, para eu comprar um freezer para Cristolândia. Então já está comprado, vai ser entregue aí. Mas como é o seu nome? Meu nome não importa. O freezer você entrega aí, mas você precisa saber que eu vou entregar meu nome fulano de tal. O dinheiro não é meu. Foi o chefe que mandei entregar aí. Aí tivemos um problema, que já tínhamos oferta para comprar um freezer. Então, vamos comprar 2? Não. Aquele que já foi entregue e mais outras coisas que a casa precisa. Internamos uma pessoa numa das casas para mulheres que fica ali em Guaratiba. E o diretor disse: olha, só que não tem beliche. Eu disse: não se preocupe, amanhã você vai ter a beliche. A gente está lá a beliche. Porque o irmão disse:
Manda comprar. Me diz quanto é que foi. Depositou o dinheiro. Assim é o dinheiro. É para isso que nós temos dinheiro. Isso pode ser um valor maior, um valor menor, pode ser R$10, pode ser 100, pode ser 1.000, pode ser 40 mil. Tudo é muito relativo. Né? Então o dízimo tem a ver com essa disposição no coração de cada um de nós. É assim então que vamos cultuar a Deus. Nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos segurar aqui as salvas, e você que trouxe. Eu estou com o meu aqui, meus irmãos, mas não consigo preencher. Só amanhã mesmo. Quem sabe no intervalo eu consigo preencher. É muito difícil, eu não consigo aqui não. Depois chega aqui não tem jeito. Vamos então participar desse instante de culto ao nosso Deus. Vamos terminar. Os irmãos podem levar as salvas, por favor. Emília, Amós Costa, pessoas muito discretas, nunca me trazem bilhetes. Ela sabe que eu posso brincar. Então, se você já comprou o seu Bom Dia Amigo, pode ir lá no Itamar, salão térreo, última sala à esquerda da MCA, na última porta. Você pode então, se não comprou ainda, pode comprar com ele. Ele vai dar as instruções que você precisar para que você possa distribuir e estar presente durante o ano inteiro. Olha que presente que você vai dar. Você vai dar um presente que custa R$10 e você vai estar sendo lembrado o ano todo. Mas eu quero fazer uma pergunta, não para vocês, tá? Uma pergunta que é a seguinte. Hoje quando comuniquei a morte da irmã Neuza dos Santos, eu coloquei no WhatsApp a foto dela. Porque, de fato, a gente às vezes não sabe quem são as pessoas. Então, nós estamos pensando, foi a ideia do pastor Carlos Daniel, o que vocês acham, de a gente fazer um amigo secreto do Natal. Mas calmem, não venha participar, você não pode. É só para quem vem no culto dia 25 de dezembro às 11 horas. Essa é a ideia. Quem vier a esse culto, que vai estar presente, vai estar no Rio de Janeiro, vai participar desse amigo oculto. E nós vamos publicar as fotos uns dos outros. Porque a gente não sabe os nomes das pessoas. Não é verdade? Você sabe o nome de quem está do seu lado aí? Sabe? É agora a sua chance. 2 nomes, pergunta aí rapidinho aí. Sabe? Ei, está vendo? O nome dessa grávida, alguém sabe o nome dessa grávida aí? O nome dela, o nome dessa grávida? Mostra a barriga aí. Não sabe, vamos lá perguntar. Né? Então a gente quer fazer isso. Então, se você acha uma boa ideia, me diga, é uma boa ideia. É só para quem vai estar aqui dia 21. Aí vamos fazer às 10 da manhã, antes do culto começar, amigo secreto, R$10 só 10 contos. Não vale o Bom Dia Amigo. Esse não vale. É uma outra coisa, para você ser lembrado e lembrar e conhecer. Né?
Conhecer cada um. Hoje vocês já conheceram Amós e a Emília, não é isso? Pelo nome, né? E o sobrenome, inclusive. Né? A Isabel, né? A Milce, o Amaro, o Richard, por exemplo, né? A Ana Raquel, o Carlos, a Cíntia, né? O Sérgio, está aqui na frente o Lucas Ribeiro, os demais estão lá atrás, ficam para depois. Ok? Vamos cantar então, e assim nós terminamos esse nosso culto. Eu vou, após que o cântico, só fazer a bênção apostólica. Quem for ficar para o quarto culto, vamos ter aqui a celebração da ceia do Senhor outra vez, para quem ficar, e vamos ter batismos, um momento glorioso na vida da igreja. Se você estando conosco, quer participar conosco, ser membro da nossa igreja, você pode também, ao final desse culto, falar comigo, com o pastor Zé Maurício, com o pastor Carlos Daniel, como ser membro da igreja por batismo, ou carta de transferência, ou aclamação. Agora podemos cantar, porque Emília e Amós já voltaram.
domingo que vem, vamos falar sobre problemas financeiros. E domingo 30, nesse mesmo horário, 5h30, vamos ter aqui o culto do conforto. Vamos refletir sobre o conforto. Vamos rogar o conforto de Deus pelos enlutados. Traga seu amigo que perdeu algum familiar, alguma pessoa querida. Você pode levar o convite, está muito bonito. Você pode levar e trazer então o seu amigo. Que então o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão do Espírito Santo conosco estejam, com todos os que creem em Jesus na face da terra, hoje e para todos sempre. E todos digam: